Nesse mês, infelizmente, podemos acompanhar o terrível fato que aconteceu em Recife, que acabou ceifando a vida do pequeno Miguel, um garoto de 5 anos que acabou perdendo a sua vida após cair do 9º andar no prédio onde mora a ex-patroa de sua mãe e onde também a sua mãe trabalhava. Nesse vídeo, eu quero explicar e digerir, pelo menos do ponto de vista jurídico, os motivos pelos quais a patroa, a senhora Sari, foi liberada após o pagamento de fiança no valor de R$20 mil. Após a vinheta, explicarei. Antes de entrarmos no tema do vídeo, quero aqui fazer uma observação. Não sou advogado da família da vítima. Também não sou advogado da família da suposta autora. Apenas quero explicar e fazer com que vocês entendam os motivos pelos quais o delegado, diante daquela situação, acabou liberando a senhora Sari. Essa aqui é a minha finalidade. Por isso que eu vim fazer esse vídeo. Já entrando no tema do vídeo, quero aqui fazer uma distinção basilar. Distinção basilar e civilizatória. A dor, a raiva, a revolta, a sede de vingança e a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Eu falei vontade e não direito. A vontade de fazer justiça com as próprias mãos deve recair apenas e tão somente na família da vítima. Esse sentimento interior de raiva, de dor, de revolta, a eles recai e eles têm total direito de sentir esse sentimento. Nós, enquanto sociedade, devemos compreender e respeitar. Devemos também lutar por justiça, com veemência e pulso firme, que ela seja feita, jamais lutar por vingança, e sim por justiça. Lendo alguns jornais eletrônicos, pude perceber que a senhora Sari, ex-patroa da mãe de Miguel, que acabou falecendo na trágica queda do prédio de 9º andar, ela foi indiciada por crime culposo, ou seja, quando não há a intenção de praticar o crime. E além disso, ela foi autuada, presa em flagrante e após liberada mediante o pagamento de fiança de R$20 mil. Mas afinal de contas, por que ela foi liberada mesmo com a morte comprovada do garoto? Esse é o ponto-chave. Primeiramente, devemos entender que aquela questão, no primeiro momento, enquadra-se como crime culposo, ou seja, quando não há intenção de matar. Em um segundo momento, devemos entender como que se dá a prisão antes da condenação definitiva. Por quê? Deixa eu explicar aqui. A regra no nosso direito é que a pessoa só pode ser presa com a sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, a sentença está aqui. Antes da sentença, ela pode ser presa? Sim, como regra de exceção. Pode ser presa preventivamente. Essa prisão preventiva, por exemplo, cabe para poder resguardar uma situação hipotética que o autor do crime possa coagir as testemunhas, que o autor do crime possa fugir, que o autor do crime possa, de certa forma, destruir algumas provas. Então, diante desse cenário, o delegado requer ao juiz ou o juiz mesmo defere a prisão preventiva antes da sentença condenatória transitada em julgado. Mais um detalhe, essa prisão preventiva aqui, antes da sentença condenatória transitada em julgado, de acordo com o Código de Processo Penal, só cabe nos crimes dolosos, entenderam? Apenas nos crimes dolosos. Então, observando, prisão preventiva, crime doloso, o eventual crime cometido pela senhora Sari, eu falo eventual porque ainda não há sentença e ainda ela não foi julgada. Então temos aqui uma suposta prática. O eventual crime foi na modalidade culposa. Então, no primeiro momento, não se enquadra naquele mandamento processual que diz que apenas os crimes dolosos é que comportariam a prisão preventiva. Esse é o primeiro argumento. O segundo, que eu vejo em alguns livros, é que dentro dos crimes culposos,
observa-se que, dificilmente, com a sentença condenatória transitada em julgado, essa pessoa vai cumprir essa pena em um estabelecimento penal, em uma penitenciária. Muitos desses crimes culposos, a pessoa vai cumprir essa pena de uma outra forma, que não seja a prisão. Qual é o raciocínio? Se mesmo com a sentença condenatória transitada em julgado, a pessoa que pratica um crime culposo não vai presa, por qual motivo eu devo prender ela antes dessa sentença preventivamente? Então, eu pude observar que esses dois são os argumentos para que se proíba a prisão preventiva de quem comete crime culposo. O primeiro, o Código de Processo Penal não autoriza a prisão em flagrante de crime culposo, apenas crime doloso. E o segundo argumento é que, mesmo com a sentença condenatória proveniente de crime culposo, a pessoa não ficará reclusa, a pessoa não ficará presa, não cumprirá sua pena no sistema penal. Então, por qual motivo eu tenho que prender ela antes dessa sentença? Então, diante desse panorama, é que a legislação processual penal autoriza pessoas que cometem crimes culposos a serem liberadas mediante o pagamento de fiança. Então, pessoal, essa é a minha contribuição e minhas singelas ponderações a respeito dessa situação que aconteceu em Recife. Não vou aqui fazer nenhuma crítica ao delegado e também não vou dizer se ele agiu correto. Também não quero aqui criticar a legislação brasileira, muito menos aplaudi-la. O meu intuito aqui é explicar o que aconteceu e o porquê ela foi liberada. Espero que eu tenha contribuído. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.